Você já parou para pensar que sua vida é muito mais do que uma sequência aleatória de eventos? E se eu disser que, desde o momento em que você veio ao mundo, existe um fio invisível tecendo cada passo, cada encontro e cada desafio? Algo maior do que nós. Uma força que nos escolheu não por acaso, mas por um propósito único. Hoje, vamos explorar uma verdade que pode mudar tudo o que você sabe sobre si mesmo. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua história, desde a família que o criou até os obstáculos que enfrentou, faz parte de um plano meticulosamente desenhado. É como se o universo tivesse sussurrado ao seu ouvido desde o primeiro instante. Você tem uma missão, e ela começa agora. Mas como saber se você é um dos escolhidos? Quais são os sinais que revelam que sua jornada é especial? Será aquela inquietação que você sente ao olhar para as estrelas? Ou aquela sensação de que, mesmo no caos, algo maior o guia? Neste vídeo, vamos entender os sinais escondidos na sua infância, os desafios que moldaram sua força e o chamado que, mesmo silencioso, nunca o deixou em paz. Você vai entender por que certas pessoas parecem diferentes desde cedo, como a adolescência testa sua resistência espiritual e por que o despertar adulto é apenas o começo de algo grandioso. Mas atenção, este conteúdo não é para todos. É para você que já sentiu que a vida comum não combina com sua essência, para quem busca respostas que vão além do óbvio e, principalmente, para quem está pronto para assumir o controle da sua jornada. Antes de continuarmos, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perderá nenhum conteúdo que pode transformar sua perspectiva. E não deixe de comentar: estou pronto para descobrir meu propósito. Sua frase pode inspirar alguém que também está em busca de respostas. Agora respire fundo, abra sua mente e vamos juntos desvendar os segredos da sua jornada única. Imagine uma criança que desde os primeiros anos de vida parece carregar um segredo silencioso. Enquanto outras brincavam de correr ou se perdiam em jogos inocentes, você se lembrará de momentos em que se sentia diferente. Talvez fosse a maneira como olhava para as estrelas, como se elas sussurrassem algo só você conseguia ouvir. Ou aquele instinto de proteger um animal ferido no jardim, mesmo sem entender de onde vinha tanta compaixão. Esses não eram apenas traços de personalidade, eram os primeiros sinais de que você foi escolhido. A infância dos escolhidos é marcada por uma sensibilidade quase sobrenatural. Lembra-se de quando você tinha 6 anos e insistia que um amigo invisível estava sempre ao seu lado? Ou daquela vez em que soube, sem explicação, que sua mãe estava triste, mesmo ela tentando disfarçar? Esses momentos não eram coincidências. Eram toques do divino, preparando você para uma missão que na época ainda não compreendia. Muitos escolhidos relatam sonhos vívidos, que pareciam mais reais do que a própria realidade. Talvez você sonhasse com paisagens desconhecidas, rostos que nunca viu, ou situações que, anos depois, se tornariam sua vida. Esses sonhos eram mensagens codificadas, como um mapa espiritual sendo entregue à sua alma. E mesmo que na época você não entendesse, algo dentro de você guardava essas imagens com cuidado, sabendo que elas importavam. Mas não eram apenas os sonhos. A intuição infantil dos escolhidos é quase assustadora. Quantas vezes você previu algo? Um telefonema, uma visita inesperada, uma notícia, e as pessoas ao redor diziam: que sorte! Não era sorte. Era a sua alma, já sintonizada com uma frequência mais alta, captando sinais que os outros não viam. E havia a solidão, mesmo cercado de gente. Enquanto outras crianças se contentavam com brincadeiras ruidosas, você se refugiava em cantos quietos, debaixo da escrivaninha, no galho de uma árvore ou na janela do quarto, observando a chuva. Não era timidez, era uma busca por respostas. Sua mente questionava o que os outros aceitavam sem pensar. Por que existimos? O que há além do que vejo? Essas perguntas não eram infantis. Eram o início de um diálogo com o universo. E o universo respondia. Talvez através de um pássaro que pousava sempre no mesmo lugar, ou de uma música que só você ouvia no silêncio. Esses pequenos milagres eram confirmações de que você não estava sozinho. Algo maior o observava, guiava, protegia. Lembra-se de quando escapou por um triz de um acidente? Ou de quando uma voz interna disse: não entre ali? Não era sorte.
Era a proteção divina moldando seu caminho. Mas por que tanta preparação? Porque a infância é o laboratório do escolhido. Cada experiência, desde a curiosidade pelos mistérios da vida até a resiliência diante de desafios, era um treinamento. Aquela vez em que você defendeu um colega injustiçado, ou quando insistiu em consertar um brinquedo quebrado até conseguir, eram lições de coragem e compaixão. O universo testava sua força, sua capacidade de amar, sua determinação, e você, mesmo pequeno, respondia com uma maturidade que surpreendia adultos. E então veio o chamado silencioso. Talvez aos 8 anos ou aos 12, você sentiu algo mudar. Um desejo inquietante de fazer mais, saber mais, ser mais. Não era ambição comum. Era a sua alma reconhecendo que o tempo de preparação estava chegando ao fim. A infância foi só o prólogo. Agora pare e reflita. Você se identifica com esses sinais? Quantas vezes, ao olhar para trás, percebe que sua jornada foi costurada por mãos invisíveis? Se sim, comente. Eu era assim. Sua história pode inspirar outros a reconhecerem sua própria luz. Se a infância foi o prólogo, a adolescência é o momento em que o fogo do propósito começa a queimar. Enquanto outros se perdem em festas, amizades superficiais ou rebeldias sem sentido, você sentia algo mais profundo. Uma inquietação que não cabia em explicações simples. Lembra-se daquela época em que tudo parecia demais? As emoções eram intensas, as perguntas não tinham respostas, e a sensação de não pertencer a lugar algum se tornou uma sombra constante. Não era drama, era o universo testando sua resistência. Quantas vezes você se perguntou, por que eu não consigo ser como os outros? Enquanto seus colegas seguiam regras pré-definidas, estudar, namorar, sonhar com carreiras convencionais, você se debatia com interrogações maiores. Qual é o meu papel aqui? Por que me sinto tão conectado a coisas que ninguém vê? Essa luta não era um defeito, era o início do seu despertar. A adolescência dos escolhidos é marcada por 2 pesos. O peso do mundo, que tenta moldá-lo à normalidade. O peso da alma, que exige autenticidade. Você já tentou seguir o caminho certo? Talvez tenha forçado sorrisos em grupos de amigos, fingido interesse em conversas banais, ou até escolhido uma profissão que agradasse aos outros. Mas no silêncio do quarto, uma voz insistia. Isso não é para você. Era a força divina lembrando que sua missão não se encaixa em caixas comuns. E os desafios externos? Eles chegaram para lapidar seu caráter. Talvez você tenha enfrentado bullying por ser estranho, ou passado por perdas que abalaram suas certezas. Pessoas que amava se afastaram, portas se fecharam, e o mundo parecia conspirar contra você. Mas aqui está a verdade. Nada disso era um castigo. Eram provações necessárias para que você desenvolvesse a coragem, a empatia e a resiliência que usaria mais tarde. Lembra-se daquela época em que tudo dava errado? O relacionamento que terminou, a reprovação na escola, a doença na família. Você chorou, questionou, gritou com o universo. Mas hoje, olhando para trás, percebe que cada queda foi um degrau. Cada lágrima vertida irrigou a semente do seu propósito. E então, veio o primeiro vislumbre do seu poder. Talvez tenha sido uma noite em que, sozinho, você orou com uma fé que não sabia que tinha. Ou aquele momento em que ajudou alguém sem esperar nada em troca e sentiu uma paz indescritível. Esses lampejos eram o universo sorrindo para você, dizendo, está no caminho certo. Mas a adolescência também trouxe o medo de ser julgado. Você aprendeu a esconder sua sensibilidade, a intuição afiada, os sonhos que pareciam grandes demais. Guardou segredos, como aquela vez em que soube que um familiar adoeceria antes de qualquer diagnóstico, ou quando sentiu uma conexão inexplicável com um desconhecido. Esses momentos não eram loucura, eram sinais de que sua alma estava se preparando para algo épico. E a solidão? Ela não era vazia, era fértil. Nas madrugadas em claro, você mergulhou em livros, músicas ou no silêncio da natureza, buscando respostas. E mesmo sem saber, estava coletando ferramentas para sua missão. Cada página lida, cada lágrima derramada, cada não que ouviu, tudo serviu para fortalecer sua determinação. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A adolescência dos escolhidos não termina. Ela se transforma. A inquietação permanece.
mas ganha um novo significado. Aquele garoto ou garota que se sentia deslocado está prestes a entender que a diferença é sua maior força. E você? Já percebeu como os desafios da adolescência preparam o terreno para quem você é hoje? Comente: minha adolescência foi uma fornalha. Sua história pode acender a chama de quem ainda está no meio do processo. A fase adulta é o momento da verdade para os escolhidos. Se a infância foi o plantio e a adolescência a tempestade, agora é a colheita, quando os frutos da sua jornada espiritual finalmente amadurecem. Você já não questiona mais se é diferente. Agora sabe. Sabe que cada passo até aqui foi guiado. Cada ferida cicatrizada virou uma lição. E cada lágrima derramada se transformou em sabedoria. Lembra-se daquela sensação de estar acordando para algo maior? Talvez tenha sido durante uma crise, um término, uma demissão, uma perda, que você finalmente ouviu a voz interna claramente. Chega de fugir. É hora de assumir quem você é. Não foi um acidente. Foi o universo derrubando as paredes que você mesmo construiu para se proteger. A fase adulta dos escolhidos é marcada por 3 revelações. A clareza do propósito. Aquela inquietação da adolescência agora tem nome e forma. Você percebe que suas habilidades únicas, aquela empatia que desarma conflitos, aquele dom de criar soluções onde outros só veem caos, não são acidentes. São ferramentas entregues pela divindade para sua missão, a conexão com o invisível. De repente, você entende as sincronicidades. Aquele encontro casual que mudou sua vida, aquela frase de um livro que parecia escrita para você, a música que tocou no momento exato, não são coincidências. São o universo conspirando para que você siga adiante. A urgência de agir. Você já não tolera mais viver no automático. Há uma fome de significado, um chamado para usar seus dons em prol de algo maior. Pode ser ajudar pessoas, criar arte que cure ou questionar sistemas que oprimem. Seu propósito não é mais um segredo, é uma ordem do coração. Mas o despertar não é um mar de rosas. Enquanto o mundo tenta te enquadrar em padrões, tenha um emprego estável, case-se, compre uma casa. Você sabe que sua vida não cabe em uma receita de bolo. Há uma tensão constante entre o que esperam de você e o que sua alma exige. É como se 2 rios corressem dentro do seu peito, um carregando medo e dúvida, outro uma correnteza de certeza divina. E então vem o clique. Aquele dia em que você decide parar de negociar com o medo. Talvez tenha sido ao ver alguém sofrer e perceber que podia aliviar aquela dor. Ou ao olhar no espelho e finalmente reconhecer a luz que sempre esteve ali. Você entende que não foi escolhido para viver à meia luz, mas para brilhar. Mesmo que isso signifique perder alguns amigos pelo caminho. E os desafios? Eles não acabam. Mas agora você os enfrenta com olhos de guerreiro. Aquela traição que o deixou arrasado era um teste de confiança no divino. A falha no projeto que parecia o fim do mundo, um redirecionamento para algo melhor. Você aprende a ver a vida como um campo de treinamento espiritual, onde até os tombos têm um propósito. Mas aqui está a maior virada. Você deixa de ser vítima para ser protagonista. Não espera mais que o universo resolva as coisas. Você se torna a resposta. Aquele sonho que guardou por anos, é hora de colocá-lo em prática. A injustiça que tanto o revoltava, agora você tem força para combatê-la. Seu propósito não é mais um fardo, é uma missão de amor, mesmo que às vezes doa. E o mais incrível, você começa a atrair pessoas e situações que ressoam com sua missão. Estranhos confiam em você segredos que mal conhecem. Portas se abrem onde antes só havia muros. Até sua intuição se aguça. Você sabe, sem saber como, qual caminho seguir. É como se o universo dissesse: finalmente você entendeu. E você? Já viveu esse momento de clareza avassaladora? Comente. Meu despertar aconteceu quando... Sua história pode ser a centelha que faltava para alguém entender o próprio caminho. Chegou a hora de agir. Não se trata mais de teorias, reflexões ou preparação. O universo está lhe entregando as rédeas do seu destino e o mundo precisa da sua luz agora. Se até aqui você questionou, duvidou ou se sentiu pequeno diante da magnitude do chamado, entenda isso. Você já tem tudo o que precisa para começar. Os escolhidos não são chamados para viver no amanhã,
ou no quando eu estiver pronto. São convocados para agir no presente, mesmo que os passos iniciais sejam incertos. Lembra-se daquela ideia que insistia em voltar à sua mente, daquela causa que o fazia arder por dentro, ou daquela habilidade que você domina como ninguém. Isso não é um hobby, é a sua missão. Mas como transformar algo tão grandioso em ação concreta? Primeiro, aceite o desconforto. O caminho do escolhido é pavimentado com medos que viram combustível. Talvez você tema ser ridicularizado, fracassar ou, pior, descobrir que é maior do que imaginava. Mas pense, quantas vezes na vida você já superou obstáculos que pareciam impossíveis? Cada um deles foi um treino para este momento. Segundo, peque pela coragem, não pela perfeição. Muitos escolhidos travam porque querem fazer tudo certo. Mas a verdadeira magia acontece quando você põe um pé na frente do outro, mesmo que o plano não esteja completo. Aquele projeto que você adiou, aquela conversa difícil que precisa ter, aquele sonho que parece grande demais. Comece hoje, mesmo que pequeno. O universo apoia ações, não apenas intenções. E aqui está o segredo que poucos falam. Sua missão não é salvar o mundo de uma vez. É tocar uma vida, depois outra e outra. É plantar sementes que você talvez nunca veja florescer. Lembra-se daquela vez em que um estranho lhe deu uma palavra de esperança? Ou de quando um professor acreditou em você, quando ninguém mais acreditava? Agora é sua vez de ser essa pessoa para alguém. Mas cuidado, o mundo vai tentar desviar você do seu caminho. As redes sociais gritarão para você ser normal. Familiares podem questionar suas escolhas. Até sua própria mente dirá: quem sou eu para fazer diferença? Resista. Essas são armadilhas do ego coletivo que temem a luz dos escolhidos. Sua missão não é fácil, é necessária. E quando os desafios surgirem, e eles surgirão, lembre-se, cada crise é um convite para evoluir. Aquela porta que se fechou, redirecionamento. Aquela pessoa que o traiu, purificação. A dor que você sente, combustível para a empatia. Os escolhidos não são poupados dos problemas, são transformados por eles. E então vem o maior teste de todos: abandonar a zona de conforto. Talvez você precise deixar um emprego estável, perdoar alguém que magoou seu coração, ou enfrentar um vício que o aprisiona. Não é fácil, mas é libertador. Cada cadeia que você quebra, seja de medo, culpa ou conformismo, liberta não só você, mas todos que estão ao seu redor. E sabe o que acontece quando você finalmente abraça a sua missão? O universo responde. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem do nada. Até suas fraquezas viram ferramentas. Aquela timidez se torna escuta compassiva. Aquela teimosia vira persistência. Você percebe que nada em você foi por acaso. Mas e você? Já deu o primeiro passo? Comente: estou pronto para agir. Sua coragem pode inspirar alguém a fazer o mesmo. Ser escolhido é um dom, mas também é um desafio diário. Quando você abraça sua missão, o mundo não vai simplesmente aplaudir. Muitos vão questionar, duvidar, até tentar apagar sua luz. Não por maldade, mas porque a autenticidade assusta quem ainda vive na sombra. E é aqui que sua maior prova começa: proteger sua essência enquanto inspira outros a fazerem o mesmo. Você já percebeu como as pessoas tentam te enquadrar? Seja normal, não chame atenção, siga o padrão. Essas frases são armadilhas do conformismo. O mundo prefere que você apague sua luz para que ninguém se sinta ameaçado. Mas os escolhidos não nasceram para se esconder, nasceram para iluminar, mesmo que isso custe relacionamentos, críticas ou solidão momentânea. Lembra-se daquela vez em que compartilhou sua verdade e ouviu: você está exagerando? Ou quando alguém tentou desmerecer sua intuição com um: isso é coisa da sua cabeça. Não era sobre você, era sobre o medo que sua luz desperta em quem ainda não está pronto para brilhar. Mas como proteger sua autenticidade sem se isolar? Primeiro, entenda: você não está sozinho. Por mais que pareça que o mundo inteiro está contra você, há outros escolhidos por aí. Almas que, assim como você, carregam cicatrizes de batalhas e a certeza de um propósito maior. Busque comunidades que valorizem sua jornada, não que tentem mudá-la. Segundo, transforme a rejeição em combustível. Cada não, cada crítica injusta é um lembrete de que você está no caminho certo. As maiores revoluções da história
foram feitas por pessoas que ousaram ser diferentes. Sua missão não é ser aceito por todos, mas tocar aqueles que estão prontos para acordar. E aqui está a verdade mais libertadora. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua missão não é convencer os céticos, mas viver com tanta integridade que sua luz fale por si. Quando você assume quem é, sem medo, cria um efeito dominó. Outros começam a questionar suas prisões. Sua coragem pode ser a chave que libertará alguém do armário da vergonha. Mas cuidado, proteger sua luz também significa saber dizer não. Não a toda oportunidade que não alinha com seu propósito. Não a relacionamentos que sugam sua energia. Não a sistemas que tentam te moldar. Cada não é um sim à sua missão. E quando a solidão bater, lembre-se, você está em boa companhia. O universo está com você. A mesma força que guiou seus primeiros passos na infância, que testou sua fé na adolescência, agora luta ao seu lado. Você não está perdido, está em transição, não está fraco, está se reerguendo. E então, vem a maior recompensa: ver sua luz refletida nos outros. Aquele comentário de um desconhecido dizendo que suas palavras salvaram seu dia. A amizade que nasce de uma vulnerabilidade compartilhada. A família que finalmente entende que seu caminho é diferente, mas não errado. Esses são os momentos que provam: valeu a pena resistir. E você, já enfrentou um desafio por ser autêntico? Comente: minha luz brilhou mais forte quando... Sua história pode ser o escudo de alguém que está lutando hoje. Sua jornada não termina aqui. É um ciclo eterno de crescimento. Você nasceu escolhido, foi testado, despertou e agora protege sua missão. O universo sempre terá novos desafios, mas quanto maior sua luz, mais alto você voa. Se esta mensagem ressoou com você, comente: eu sou um escolhido. Sua declaração pode inspirar alguém a abraçar sua própria jornada. E não se esqueça, inscreva-se no canal para continuar essa transformação. Até o próximo vídeo.